Porque o texto se refere à história que aconteceu no ano 598 antes de Jesus, antes de Cristo. E o texto diz que Nabucodonosor, ele estava reinando. Sabendo-se que Nabucodonosor, ele, em seu coração, ele determinou perseguir o povo de Deus e ele invade Jerusalém. Quando ele invade Jerusalém, ele está invadindo nada mais e nada menos que a capital mundial da adoração. Ele está invadindo a cidade santa. Ele não só invade, mas ele destrói os muros, ele desfaz as fortalezas, ele entra na cidade e vai destruindo. O caos vai tomando conta de Jerusalém. Quando ele chega diante do templo de Jerusalém, ele derruba o templo, rouba tudo, todos os utensílios da casa do Senhor. E Jerusalém, a casa do Senhor, é saqueada. Ele pega o povo, leva cativo para a Babilônia. E agora está o povo de Deus preso, cativo. Então, ele não quer descer de si. Ele não quer compreender que Deus é maior que o seu poder. Porque nesse momento, Nabucodonosor estava se sentindo o Todo-Poderoso. Então, Nabucodonosor, ele começa agora a medir a Deus, medir força com Deus. E Deus tira ele do poder e transforma ele em um animal. E a história vai dizer que ele agora vai para o pasto, comer com os animais. Ele se torna um dos animais. Mas a glória de Deus, ninguém se pode comparar. Tem muita gente que pensa, porque tem poder, pensa que pode tocar nos ungidos do Senhor, nas coisas de Deus, mas vai haver retaliação, porque Deus é soberano, poderoso, e não se pode medir força com Ele. Pois bem, Nabucodonosor morre e Belsazar, seu filho, assume. E quando ele assume, ele continua no mesmo caminho do seu pai. Ele não quer saber de Deus, o povo continua subjugado. E dentre aquele povo que foi subjugado, estava um que não mudava, que não se tornava um daqueles que ele foi subjugado. Pelo contrário, estava lá Daniel, que teve o nome mudado, que teve toda a sua cultura estragada ali naquela Babilônia, mas aqui dentro de Daniel permaneceu a santidade e a fidelidade ao Senhor. Então não concordo com isso que o meio faz o homem, pelo contrário, quem é de Deus entra e sai em todo lugar e vai ser luz. Exatamente sobre isso a soberba que estava no coração de Belsazar. E sobre ele, nesse momento, ele vai continuando seguindo os exemplos do seu pai. Ele se esquece que existe um Deus que é dono de todas as coisas. Ele vai chamar as contas. Parece que nesse momento, que é o auge do seu governo e poderio, e ele chega dentro do seu palácio e olha para a parede e vê um pedaço de uma mão, apenas um punho, escrevendo na parede. Você já imaginou? Você está aqui e do nada aparece em um lado da parede algumas palavras escritas por uma mão e você não consegue ver quem está escrevendo. Foi o que aconteceu com Belsazar. E naquele momento era uma festa, era um banquete que ele estava dando. E no meio daquele banquete, aquela escrita chama a atenção e acaba com a festa. Porque o coração de Belsazar agora começa a ficar triste. Aí agora ficar perturbado. O que é que essa palavra quer dizer? E o que é que estava escrito lá? É o texto que nós lemos. Mene, tekel e passim. E nesse momento, ele começa a colocar no seu coração um temor. O que é isso que está acontecendo? E aqui eu começo a dizer a vocês que eu imagino que ele começa a ter dentro de si
vários pensamentos para interpretar aquilo e ele não consegue encontrar saída. Aí ele chama os astrólogos, os filósofos, os entendidos, os cientistas, e nenhum consegue entender o que estava escrito na parede. Ele não consegue descrever o que estava escrito. Aquela mensagem que era um enigma, mas alguém estava dentro do palácio. Lembrou que existia um que veio junto com os subjugados, com os escravizados, que um dia ele conseguiu decifrar sonhos, ele conseguiu decifrar enigmas ao rei, e chama ele, quem é? É Daniel. Então chama Daniel, e quando Daniel chega na presença dele, Daniel, ele continua, mesmo sendo subjugado, ele continua sendo servo de Deus, mesmo escravizado, mesmo preso, ele continua sendo homem de Deus. O que me chama a atenção aqui é que nós vivemos em um tempo feito esse. O mundo está tentando escravizar a nossa mente. As coisas desse mundo quer tentar escravizar o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente. E precisamos entender que nós temos um Deus e devemos a Ele fidelidade. E é essa geração que não consegue decifrar mais o que é fidelidade. Não consegue. É uma geração iníqua, uma geração que transgride, que é pecadora, uma geração que tudo que se fala sobre santidade, eles estão dando resposta. Mas é preciso, no meio dessa geração, falar que existe um Deus que é santo, e que é um povo que é santo, que seja santo para morar no céu. Daniel chega na presença dele, e ele vai interpretar um sonho. E quando ele diz para ele, isso aí praticamente para aquilo, para Daniel já era coisa natural, sabe por quê? Porque quem é de Deus consegue ter interpretação das coisas que acontecem nesse mundo. Quem tem Deus na vida, quem vive em comunhão com o Senhor, tem visão do céu. Tem visão do céu, tem entendimento do Espírito Santo de Deus. E é isso que precisamos nesses últimos dias: distinguir o que é de Deus e o que não é. E ele chega lá, ele olha e ele dá a interpretação. Nenhum filósofo, nenhum os astrólogos, nenhum cientista conseguiu decifrar o que estava escrito na parede. Esta interpretação, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu aos medos e aos persas. Naquele momento, para ele acabou. E essa palavra não se perdurou por muito tempo para acontecer. Naquele mesmo dia, na noite, Belsazar foi morto. E a palavra do Senhor se cumpriu. Agora vamos começar a mensagem dessa noite. Você já imaginou se Deus chegar aqui e conversar com cada um de nós e trazer uma balança, e trazer uma régua, e começar a nos medir, e começar a nos pesar? O que é que Ele vai encontrar em nós? Será que Ele vai ser pesado, fosse na balança e fosse achado em falta? O que é que o Senhor vai encontrar se Ele chegar nesse momento aqui e medir a cada um de nós? E que nos faz ter com o Senhor inimizade, ter falta com o Senhor, significa pecado. Porque o que nos afasta de Deus é pecado. O que é que nos afasta de Deus? Pecado. O que faz o crente ser fraco? Pecado. Pecado. O pecado não só enfraquece, mas ele mata. Mas ele destrói.
Se você ler, abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, e o verso 14, 15 e 16. Quem achou? Vamos ler. Mas cada um é tentado, quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então o pecado, ele não só enfraquece, como ele mata. Agora entenda, aonde começa o pecado? Você viu que nós lemos uma palavra chamada concupiscência. Não é uma palavra que a gente está sempre ouvindo, mas concupiscência, o seu entendimento diz que é pensamentos sensuais, pensamentos de bens passageiros, coisas terrenas. Então, a concupiscência gera um desejo. Um desejo gera o quê? O que a Bíblia chama de engordar, ou seja, iludir, enganar. E ele comete o pecado. E o pecado cometido, a pessoa morre. Como morre? Espiritualmente. Porque um crente morto espiritual, ele não tem desejo de orar, ele não tem desejo de adorar, ele não tem desejo de ler Bíblia, ele não tem desejo de estar na casa do Senhor. Pelo contrário, o crente morto é aquele que não tem desejo nenhum pelas coisas do céu. E nós estamos vivendo uma geração de crentes mortos. É só o corpo, mas a mente já está pensando amanhã no que vai fazer no trabalho, na comida que vai comer, na roupa, na conta que vai pagar. Está pensando em tudo. Ah, se nós viéssemos para a casa do Senhor com o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Ah, se nós viéssemos para a casa do Senhor com anseio, com desejo, como o salmista diz, que anseia a presença do Senhor de uma forma tal que quando ele fala da corça, que tem desejo pelas águas, ele anseia pelo Senhor. Você já imaginou uma corça, quando ela está com sede, o que ela faz? De longe, você escuta ela gritando, ela urrando, com desejo pela água. Que seria dentro de nós, se nós tivéssemos esse desejo pelo Senhor, de extravejar o nosso coração, de rasgar a nossa alma, pela vontade de estar na presença dEle, de sentir dEle, de ser cheio dEle. Glória a Jesus. Aleluia. E quando a gente fala de pecado, o pecado é algo que todos nós podemos cometer. Todos nós estamos sujeitos a cometer o pecado. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo de número 1, do verso 8 ao 10. Ele vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então todos nós
E você já imaginou que muitos de nós temos uma fraqueza? Sim. Por quê? Porque já nascemos do pecado. Por isso que precisamos nascer de novo em Cristo. Para mortificar a nossa carne e ela ser controlada pelo Espírito Santo e assim viver um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. Como está escrito lá em Gálatas 12:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é preciso morrer. É preciso morrer para nascermos de novo em Cristo. E o que é pecado? Como o pecado acontece? O pecado, em sua etimologia, ou seja, no conceito, ele vai dizer que o pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. É mais ou menos assim. Se você está tentando, já imaginou você tiver uma espingarda e atirar um alvo? Ou você pegar uma pedra e atirar em um alvo, e de repente você acerta em qualquer lugar menos no alvo? Já imaginou naquela época que você, criança, pega uma pedra e quer jogar para tirar uma manga que você passou na rua, e você joga a pedra, pega em tudo, pega até no telhado dos vizinhos, mas não derruba a manga? Isso é pecado. Que você tenta acertar, mas não consegue. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó. O que é que Paulo vai dizer? Romanos 7,19. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E aqui a gente consegue compreender o seguinte: que o pecado tem muita coisa a ver com imperícia. Imperícia é quando alguém ele não está apto, ele não está habilitado, ele não está treinado, ele não é conhecedor de uma técnica ou de uma função e ele vai fazer. Imagina se você não é pedreiro e inventa de fazer uma casa. Aí você começa com a base. Aí sai, de repente você era para colocar concreto, você colocou só uma pedra lá, um tijolo. Era para colocar uma certa medida de cimento, você colocou mais fraco. Aí daqui a pouco você vai levantando e vai ver que a parede está parecendo mais um trem descarregado. Um para um lado, um tijolo para outro. E a parede não vai conseguir ficar em pé. E você não fez porque você tentou fazer certo. Mas é que você não sabia, você não tinha técnica, você não foi treinado, você não aprendeu isso aí. Então a gente peca por muitas das vezes por não saber. Isso é um pecado que é considerado um pecado do tempo da ignorância. Muitas das vezes nós cometemos pecados quando nós não sabíamos que era pecado. Mas a partir do momento que eu sei que é pecado, eu já não sou mais ignorante. Eu agora sei o que é pecado. Então eu já não posso mais cometer o pecado. Então vejamos que quando nós não tínhamos o Senhor, a gente fazia tudo, todas as coisas que vinham na nossa cabeça, no nosso entendimento. E para nós era certo, era correto. Mas a partir do momento que tivemos o conhecimento do Senhor Jesus, a nossa mente foi iluminada. Então agora conseguimos decifrar o que é certo e o que é errado. Verdade, Deus. Então esse tempo da ignorância acabou. Acabou. Eu agora sei que é certo e errado. Eu não faço.
sabendo que é errado, a gente vai lá e faz. Verdade. Imagina, esse pecado já não é mais um simples pecado, agora é transgressão. Porque o que é transgressão? É quando a gente sabe fazer o certo, faz o errado. Isso tem tudo a ver com imprudência. Imagina você estar numa avenida, você está dirigindo o seu carro e tem uma placa dizendo assim, ó, à esquerda é contramão, você não pode entrar, você tem que seguir em frente, mas você está com pressa. Aí você olha, não tem carro, não tem ninguém olhando, o que é que você faz? Segue em frente, né? Está entrando à esquerda, e é proibido. Então, nesse momento, você está transgredindo a lei do trânsito. Você está cometendo 2 pecados. Porque crime, todo crime é um pecado. Mas nem todo pecado é crime. Certo, pastor? Nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado. Então, quando você dá aquele jeitinho brasileiro, você está pecando e cometendo crime. Você está sendo transgressor 2 vezes. Então, transgressão é quando eu sei fazer o certo e eu faço errado. Eu sei que eu não devo mentir, mas eu estou mentindo. Está mentindo para se livrar de uma situação, mas está pecando. E a palavra do Senhor, ela diz que o mentiroso é filho do... Você já imaginou uma pessoa que ela se converte e vem para a casa do Senhor, conhece tudo isso aqui, ela se torna uma nova criatura, por isso que a palavra chama de nova criatura. Então as coisas velhas já passaram. Se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, então os teus costumes lá no mundo, as coisas que você vivia, você não pode viver mais, porque agora você é uma nova criatura, e você não faz porque você está debaixo, ou seja, é de um jugo, não, porque a palavra diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Você faz por amor a Cristo, você faz porque nós fazemos, nós nos abrimos mãos de pecar, porque todos os dias nós somos convidados a pecar, todos os dias nós somos convidados ao pecado. Mas abrimos mão do pecado porque amamos mais a Jesus do que é pecado. Amamos mais a Cristo que é as vontades da terra. É por isso que nós abrimos mão do direito de pecar. Então, transgressão é isso. É quando eu sei o que é certo e estou fazendo errado. Ah, irmão, você sabia que é errado falar da vida do irmão? É, mas eu gosto de falar da vida do irmão. Você é um transgressor. É um transgressor. E o pior é que quem fala da vida dos outros, você pode cair em um outro crime. Porque geralmente quem fala da vida de alguém nunca conta as histórias como elas são. Ele sempre aumenta. Verdade. E quando aumenta, você pode criar uma calúnia, uma difamação. Aí já é crime. Além de pecado, é crime. Então você tem que prestar atenção que quem é de Deus, ele tem que tomar conta, sabe de quê? Da língua. É por isso que a língua tem uma cerca. Tem um monte de dentes para segurar a língua. E só tem 2 ouvidos. Isso significa que tem que ouvir mais e falar menos. Falar menos. Porque quando a pessoa fala, quem fala muito pode se complicar. E você já viu, olha, preste atenção que todo mentiroso ele fala muito. Ele tem argumento para tudo e parece mais um castelo de areia. Quanto mais ele arruma uma mentira, ele inventa outra mentira para cobrir a outra mentira. E vai cobrindo de mentira, vai chegar uma hora que aquilo vai virar um abismo, porque as mentiras não se sustentam. Eu estou dando um exemplo de mentira. Eu estou dando um exemplo de fofoqueiro, mas tem tanto outro crime, pecado que a gente comete. Tem gente que está vivendo uma vida, aí a gente passa agora para uma outra situação. Porque além do pecado, da transgressão, a gente também
passa o nível do pecado, que é o quê? A iniquidade. Que esse é o estágio pior do pecado. É o estágio pior. Porque nós pecamos as 4 formas do pecado. 4 formas do pecado. Preste atenção. A primeira forma do pecado é o pensamento. É o pensamento. Então o pecado, por isso que lá em Provérbios está escrito que guarda de todas as coisas, você tem que guardar o que? Guarda o coração, porque dele provém as saídas da vida e também pode ser da morte. Porque esse coração que ele está falando não é corte, não é aqui, coração como um órgão do seu corpo humano. Ele está falando da mente. Ele está falando da mente. Porque o coração bombeia sangue, o coração não guarda sentimento, sentimento está na mente. Aqui guarda nossas emoções, a nossa faculdade. É aqui que a gente gera, é aqui que nasce o pecado, é a nossa mente. Então guarde a tua mente. Era isso que o Provérbios queria dizer. Guarde a sua mente. É por isso que você não pode estar dando ouvido a qualquer tipo de coisa, porque entra uma conversinha e fica na mente, ó. Daqui a pouco a tua mente está o quê? Corrompida. E depois que ela corrompe a sua mente, você agora já começa a falar aquilo que está à mente. Por isso que Jesus disse que o pecado não está daquilo que você come, você está comendo, mas aquilo que está saindo de você. Aquilo que sai de você, o que é que sai? É que mostra aquilo que o teu coração está cheio. A tua boca vai falar aquilo que a tua mente está cheia. Se o crente está cometendo, falar palavrão, gosta de falar palavrão, uma hora, ele vai, em vez da glória a Deus, ele vai falar o nome. Vai falar que ele não fez. Porque ele está acostumado com aquela vida. E para ele já virou agora uma rotina. Eu lembro de uma irmã que gostava muito de ouvir Roberto Carlos. E em vez de estar fazendo as coisas de casa, ela está lá escutando Roberto Carlos. Aí quando chegou no culto da noite, deram a oportunidade da irmã para cantar o hino. A irmã se enrolou e estava cantando lá Roberto Carlos. Luz que ilumina o caminho, Porque o coração estava cheio de Roberto Carlos. O coração, a mente dela estava cheia. Então se encha da graça, se encha da palavra. Glória a Deus. Vai ouvir, ouve louvor, ouve palavra. Pega o conhecimento do céu, pega as coisas de Deus e se enche dessas coisas. Porque quando você falar, você vai transmitir para alguém uma palavra que vem de Deus. Não vai ser um bando de crente vazios de Deus, porque nós temos hoje uma sociedade aonde ser luz praticamente é só aqui. Porque lá fora, se você discordar de alguém, você vai ser o quê? Perseguido. Então, para não ser perseguido, o que é que muitas vezes nós estamos fazendo? Politicamente correto. É crime roubar, mas o bichinho estava precisando. Porque se você disser que é crime, ele roubou, está errado, todo mundo vai discriminar você. Aí você, para não ficar mal, o bichinho, né? De repente é primar, né? E onde ficam os princípios que tu aprendeu da palavra? Que pecado é pecado, que errado é errado, que é certo é certo. Pois bem, então vivemos hoje um período onde a sociedade é uma sociedade iníqua. Por quê? Porque ela vive na prática constante do pecado. Então, quando a gente fala de iniquidade, é uma prática constante do pecado. É quando a pessoa já peca e agora ela não sente mais que está pecando. Ela não consegue mais. Ela não consegue mais decifrar. Para ela está pecando tão naturalmente que já não sente mais. Às vezes, o pensamento dela é só pecado.
É só desejos das coisas que Deus não corrobora, que não tem coesão nenhuma com a palavra do Senhor. Mas isso já está normal. E ela não pede para ter a mente de Cristo, porque o crente tem que ter a mente de Cristo. Qual a outra forma que nós pecamos? Nós pecamos com ação, atitudes. As nossas atitudes, elas têm que ter coesão com aquilo que nós falamos. Se nós somos de Deus, nossas atitudes têm que exatamente corresponder que nós somos de Deus. Se a gente peca por pensamento e ações, nós também pecamos por palavras. E aqui ainda é uma situação bem mortal. Sabe por quê? Porque existem muitas vidas que estavam sentados na mesa, que foram convidados pelo Senhor. E muitas das vezes nós tiramos eles da mesa com nossas palavras. Com nossas palavras. E aqui muita gente comete pecados por palavras. Muitas das vezes nós não sabemos demonstrar o amor de Deus em nossas vidas. E somos radicais com alguém que pecou, sendo nós também pecadores. Aonde deveríamos amar, a gente está chutando, a gente está enxotando, a gente está condenando. Presta atenção, todas as vezes que você aponta o dedo assim, ó, sabe quantos dedos tem apontado para você? Você aponta um, mas tem 3 apontando para você também. Então presta atenção que nós pegamos por palavras. Eu poderia aqui também entrar na questão do vocabulário, mas isso é coisa que o Espírito Santo já tem mostrado para você. Você tem um entendimento que todas as vezes que você vai pecar, ninguém pega sem que antes sinta o Espírito Santo repreender. Todas as vezes que você vai pecar, você sente aquele frio dentro de você, e você vence essa barreira, que é o Espírito Santo te mostrando que você tem que parar ali, e você continua. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você: larga o pecado, larga a iniquidade, porque eu quero te fazer vaso de honra. Como é que eu posso ser um vaso de honra se todas as vezes que o Espírito Santo vem comigo? A pior coisa é o crente quando o Espírito Santo sai dele e se torna vazio. Não existe dor maior que a ausência do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Não é uma dor de um câncer, não. Não é uma dor de uma fratura, não. A ausência do Espírito Santo dói, é uma dor incalculável. É imensurável uma dor da ausência do Espírito Santo na vida do ser humano. Então não perca o Espírito Santo por causa da sua vaidade, por causa das suas concupiscências. Não perca o Espírito Santo por causa das suas vontades. Começa a se encher dele, começa a se encher das coisas do Senhor. Passa mais tempo com o Senhor. A Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto, dobra lá o teu joelho e começa a falar com Ele. Busca ter intimidade com Ele. Glória a Jesus. Somos crentes que dizemos que amamos ao Senhor, mas não temos intimidade com Ele. Como é que você ama alguém e você não tem intimidade com Ele? Como é que você diz que é do céu, se os teus pensamentos são da terra? Teus pensamentos não é nenhum do céu, é da terra. Então começa a mudar teus pensamentos nessa noite. Começa a mudar as tuas práticas nessa noite. Porque a gente precisa entender o seguinte, irmão. Quando Deus compara, trata, Jesus trata-nos como sal e luz. Por que como sal e luz? Se a gente apagar essas luzes
aqui, como é que fica? Fica tudo. Ele está dizendo que a luz é diferente. Ela clareia. Ela dá vida. E tem muita gente que precisa entender isso. Se tu é luz, tu tem que dar vida onde tu passa, por onde tu anda. Ou as tuas amizades tem que ver que você é luz. E por que ele nos considera como sal? Você já imaginou a comida sem sal? Ela não tem sabor. Só que o sal, ele não é só usado para dar sabor. O sal também é usado para conservar. Se você pegar uma carne e salgar ela, pode deixar tranquilo. Ela não vai dar bicho, não vai apodrecer. Porque o sal vai conservar. Se você não serve para dar gosto, nem para conservar, sabe o que a Bíblia vai dizer? Pega ele e joga fora. Ele está degenerado. Mas eu creio que nessa geração há de se levantar para combater o pecado, de ser luz, ser sal, ser tempero nesse mundo. É isso que eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. É isso que eu quero nessa noite te despertar. Que o Espírito Santo te desperte nessa noite. Para a gente concluir. Pecamos por pensamentos, por ações, por palavras e por omissões. Aqui. O pecado da omissão também é o pecado de covardia. Para ser mais fácil, mais claro para você, comece a entender. Se você chega no hospital com uma dor, se você chega no hospital necessitado de um auxílio médico, aí você está lá, ai que dor, se coçando de dor, aí passa um médico, olha para você e vai lá fora tomar um cafezinho, vai lá fora conversar, e você está lá, ai que dor, daqui a pouco o médico some e vai para outro lugar, e você está lá. Ele volta, olha para você, está com dor, está certo, vai embora. E seria o contrário, era para ele ouvir e ver você que estava passando mal, e o que ele ia fazer? Ele iria te dar assistência. Então, nesse momento, ele está se omitindo de prestar um socorro. Ele deixa você lá, sentindo dor. É assim que a gente está fazendo. A gente está vendo que tem gente pecando, indo para o inferno, e a gente não chega para trazer uma palavra de vida, para tentar reverter aquele quadro de miséria que alguém está sendo condenado à morte. E a gente está se omitindo de falar de Jesus. E esse é um dos maiores pecados. O pecado da omissão. Quer ver um outro pecado? Dentro da omissão, é quando nós não nos posicionamos que somos luz no meio da treva. Esse é o pior pecado. Você é luz, mas está fazendo o que Pedro fez. No dia que pegaram Jesus e colocaram na cruz, ele está vendo Jesus derramando seu sangue. Jesus está sendo morto e ele se esconde. Quando alguém chega junto dele e diz: olha, você também é um deles. Ele disse: não sou não. Não sou não. E alguém diz: você é um deles. Sabe por quê? Ô Pedro, você parece com ele, você fala igual a ele, você se veste igual a ele. Você também é um deles. Não
Não se omita a graça, porque ela te alcançou. Não se omita no meio dessa geração corrompida, porque o amor te alcançou. Pelo contrário, mostre que você foi alcançado e que você é luz. Que esse amor te resgatou. Ainda falando de iniquidade, quer viver uma prática constante com o pecado. E você não tem força para se levantar. É quando o pecado ele te corrói de um jeito que você fica ao mesmo tempo que você está aqui. Quando sai daqui, a tua prática é a mesma de quando não tinha Jesus. Essa prática se chama iniquidade. Você já não sente mais que é pecado. Você já não sente mais que o pecado está te consumindo, que o pecado está te dominando. Você continua na mesma prática. Eu não vou distinguir qual é o seu pecado, porque você sabe qual é o seu pecado. Eu não vim aqui para mostrar pecado, eu vim aqui para dizer que precisa se largar o pecado. Que é preciso mudar o nosso comportamento. Ou senão a gente vai ficar aqui quando a trombeta tocar. E a gente precisa subir. Você já imaginou se a gente está no meio de um naufrágio? A gente consegue nadar até a parte da margem e quando chega na praia a gente morre. Valeu a pena nadar? Valeu a pena romper toda a correnteza, chegar à margem e não sobreviver? É assim se continuar no pecado. Você vai nadar. Você vai lutar e não entra no céu porque não largou o pecado. O pecado te faz inimigo de Deus. Te faz inimigo de Deus. E a gente precisa ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus é quando a gente reconhece que temos pecado e precisamos ser livres dele. Há uma necessidade dentro de nós de sermos libertos. Verdadeiramente libertos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor Ele quer te libertar por completo. Ele quer te transformar por completo. Ah, eu já sou crente, mas larga o pecado. Eu já tenho 20 anos de crença, eu já estou na igreja há muito tempo desde que eu nasci. Larga o pecado. Verdade. Senão seremos assim, crentes fragilizados espirituais. O diabo está rindo da nossa cara. Ele está rindo quando você pega a Bíblia e vem para a igreja fazer de conta que crente. E quando ele está te vencendo lá. Está te vencendo nas tuas conversas. Será que o Espírito Santo pode olhar as conversas que tem lá no teu WhatsApp? Será que o Espírito Santo pode visitar as páginas que você anda visitando na internet? Será que o Espírito Santo entra nos mesmos lugares que você tem entrado? Hoje é noite que você refletir. Será que ele pode participar das mesmas conversas que você tem participado?
Não vale a pena ser crente e continuar no pecado, porque você não vai entrar no céu. Tem um louvor que diz: no céu não entra pecado. E a gente precisa viver esse evangelho de verdade. A gente precisa voltar àquela época em que nós começávamos o culto e havia batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo olhava e via que tinha espaço dentro de nós. Quando o Espírito Santo olhava e via que no nosso coração havia retidão diante de Deus, as pessoas entravam aqui, demônio manifestado, elas eram libertas e ficavam aqui cheias do poder de Deus. Hoje, por muito tempo, tem igrejas que o diabo está entrando, participando do culto, dando glória a Deus e aleluia, participando de Santa Ceia, cantando e pregando. Sabe por quê? Porque já não se entrega mais contra o pecado. E a gente precisa resgatar esse evangelho. Que no céu a porta é estreita, o caminho é estreito. Foi tão estreito que Jesus, quando ele morreu com os pés um em cima do outro, para representar que a porta do céu é estreita. A porta do céu não passou por reforma. Continua estreita. A porta larga te conduz à perdição. A porta larga você pode tudo. A porta larga lá você pode tudo. Inclusive ser crente. Inclusive ser pregador. Ser cantor. Ser profeta. Mas a porta estreita. Não tem pregador, não tem profeta. É todo mundo ovelha, é todo mundo santo. Porque ele diz assim que vai voltar para vir buscar os fiéis da terra. Tem que ser fiel, ele está falando é dos fiéis. Tem muita gente preocupada aí com patente. Se eu for missionário, se eu for profeta, se eu for pastor, seja fiel. Antes de tudo, seja fiel. Se você é fiel à palavra, é a maior patente que o ser humano possa receber, é ser fiel a Deus. Sabe por quê? Porque você já se torna geração eleita, raça eleita, povo escolhido de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sai daqui nessa noite com esse teu coração aí pensando: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio de Deus. Eu preciso ser cheio da graça. Eu preciso ser um vaso de honra para o Senhor. As pessoas têm que olhar para mim e ver que eu sou de Deus. O mundo tem que olhar para nós e ver que eu sou de Deus. Três lugares nós somos conhecidos: no céu, na terra e no inferno. Aqui na terra, como as pessoas te conhecem? Porque geralmente quando as pessoas morrem, todo mundo fica bom. Não tem um ruim que morre. O cara matou, roubou, fez tudo, agora morre é um santo. Todo mundo que morre é bom. Lá no céu, como nós somos reconhecidos? E lá no inferno, como o demônio te conhece? Como nós somos conhecidos? O diabo nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, o inimigo já tinha acabado com a gente, já tinha destruído nossa vida. Mas o anjo do Senhor acampa sobre nós aquele que opera e livra do mal. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É por isso que Ele tem te preservado, é por isso que Ele tem nos preservado. Muitas vezes vacilantes, infiéis
protegido. Mas para entrar no céu, tem que ser fiel. Leva essa palavra no teu coração nessa noite. Esse é o pensamento que você tem que sair daqui. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu preciso amar ao Senhor. Será que o sangue dele foi derramado para você fazer de conta que é crente? Será que o sangue dele foi derramado para você fazer de conta que realmente você parece que é crente, veste roupa de crente, mas aqui dentro não é crente? Quem está falando aqui de dentro, irmão? Muitas vezes está preocupado com a roupa aqui fora, mas é aqui dentro que precisamos ser transformados. Se a gente não for transformado aqui dentro, esse evangelho não serve para você. O evangelho que serve para você, muda você aqui dentro. Muda você aqui dentro. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Há uma balança, há uma régua que o Espírito Santo vai passar nesses últimos dias. E essa balança vai pesar a cada um de nós e tem que bater no peso. Vai ter que bater no peso. A régua do Espírito Santo vai ter que dar certo. Pensa nisso. Guarda essa palavra com amor, com carinho. Esconde ela no teu coração. Para que você não venha pecar contra o Senhor. Que deixa isso.